Fala, amigos do Adir Veloso, vamos a mais um conteúdo. Conto com vocês aí contra o coronavírus e contra essa dificuldade da gente ficar em casa. Vamos aproveitar o momento para poder se preparar, hein? Então, nosso conteúdo aqui, ó, se liga, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, oitavo ano, agora com vocês, vamos falar sobre o Canadá, a parte de desenvolvimento industrial. Esse desenvolvimento industrial ele é muito concentrado na parte sul de seu país. Por quê? Porque a parte norte ela tem diversos territórios que perdem parte dos seus solos, de suas áreas, para as geleiras. Então essa parte sul ela tem o favorecimento climático e ela ainda tem o favorecimento do seu escoamento, não só para o país Canadá, para as grandes cidades, mas também para o seu país vizinho, que exerce grande influência econômica, principalmente industrial, no país, que é os Estados Unidos. Então o Canadá, politicamente falando, diferente dos outros estados, dos outros países, né, ele se organiza em territórios. Você tem o território noroeste, você tem o território sul, você tem o território norte, e assim vai se dividindo toda a região em termos políticos. E aí essas regiões elas vão ter as suas cidades que exercem mais influência em cada território. Por exemplo, no território de Quebec, você tem a cidade de Ottawa, você tem a cidade própria, né, de Quebec, você tem Montreal, você tem Fredericton. Todas essas cidades que eu citei, e mais algumas outras que o livro destaca, automaticamente vão exercer influência para esse determinado território. É como se esse território fosse um estado e o estado tivesse uma capital, que vai exercer toda a influência econômica naquela área. E aí, dentro desse olhar, nós conseguimos verificar que para que a indústria funcione, você precisa de um setor industrial, que seria o setor primário, trabalhe em conjunto. E esse setor primário, que seria a mineração, ele também é muito exercido no país Canadá. Quais são os setores, quais são os produtos que mais se destacam nessa exploração canadense? Podemos dizer que é o zinco, o níquel, o cobre, o gás natural, a prata e o ferro. Observe que esses produtos fazem com que esse país se torne um país de ponta no quesito matéria-prima para a elaboração industrial secundária e terciária que tem dos países ali vizinhos. E automaticamente o Canadá, o que ele não consegue produzir, ele consegue ser um grande parceiro econômico do Brasil. O Brasil ele acaba pegando esses produtos e compartilhando com esse país em termos de acordos econômicos, principalmente a ALCA, por exemplo, que integra todos os países do continente americano. Na página número 20, nós conseguimos observar que o comércio, tanto interno quanto externo, ele vai se destacar para o crescimento do país. Essa tão estruturada economia canadense, ela é totalmente baseada em cima dos parques industriais e dos principais setores, que é o metalúrgico e o madeireiro. O NAFTA, que é um acordo entre Estados Unidos, Canadá e México, faz com que a maioria das empresas americanas busquem recursos de matéria-prima no Canadá e transformem essa matéria-prima no México, para que todo esse bloco, todos esses três países sejam favorecidos em termos econômicos. Já no comércio exterior, o Canadá ele tem 75% de suas exportações ligadas ao Japão, Coreia do Sul e China. Ou seja, a maioria das importações vem do México, dentro daquele bloco, e as exportações vão para a Ásia. Não só pela proximidade lá em cima do Oceano Atlântico, mas também por todo o custo dessa matéria-prima ser criada nesse país. Amigos, é isso aí. Estudem, se preparem e não se esqueçam de se proteger contra o coronavírus, hein? Até a próxima aula, galera. Forte abraço, hein?